Então vamos lá. Eu gostaria que vocês prestassem atenção da mesma forma que a população, eu gostaria que prestasse bastante atenção no que eu vou falar com a maior tranquilidade aqui, né? Bom, o que a gente precisa refletir aqui? Será de onde vem, na nossa cidade, esse ódio que a gente tem do servidor público? Cada cidadão que tenha devida escolaridade pode concorrer a qualquer cargo público no executivo, no legislativo. A primeira vez que eu vi esse projeto e votei nele com tranquilidade, a primeira coisa que eu falei foi perceber que era uma forma da gente pressionar para que o executivo também melhorasse o plano de carreira dos seus servidores. Era uma forma, com certeza, de nós compreendermos que o Poder Legislativo, independente, poderia fazer. Aí sabe o que eu tenho ouvido de algumas pessoas? Fala assim, mas você não acha que vai ter gente que vai ficar com um salário maior do que o do vereador aí na Câmara? O universo de servidores da nossa Câmara Municipal, ele é composto por pessoas que estão aqui há 30 anos e pessoas que chegaram aqui há meses. Em qualquer esfera pública existe uma diferença muito grande nesse sentido. Vou dar o exemplo dos professores. Tem professor da rede estadual que está se aposentando agora com quase 10 mil. Eu nunca vou chegar a esse valor nem com doutorado, porque eles entraram em outro plano de carreira, eles têm outros benefícios, eles têm outras situações que fazem com que hoje eles se aposentem depois de 30 anos de serviço com 10 mil. Outra reflexão muito interessante é que quem entrou, no serviço público lá na década de 80, antes da nossa Constituição Federal, tinha uma realidade de serviço público. Hoje nós temos outra realidade de serviço público. Quando o projeto apresenta a possibilidade de um teletrabalho, isso é uma possibilidade. Aí eu vi aqui na mensagem do veto, que assim, ainda bem que não se assina, Quem assina não lê e quem escreve não assina, porque senão eu queria citar o nome de quem escreve. Porque é vergonhoso quando a gente ouve algumas palavras aqui, moralidade, imprudência. Engraçado, na hora da imoralidade, que todo mundo deveria dessa Câmara ter se indignado de não entregar as cestas básicas da educação na casa das crianças todo mês, igual a rede estadual fez, parece que não houve indignação coletiva. Aí é imprudente? Imprudente onde? Por quê? Aí eu penso aqui, quando eu cheguei lá em 2017, eu fiz uma indicação para o nível inicial de qualquer carreira do município nunca fosse menor do que 1,5 salário. Trazendo de novo o exemplo lá dos professores, na década de 80, de 90, tínhamos professores que ganhavam 10 salários mínimos. Hoje, na rede municipal, o professor entra com 2,2 e na rede estadual 1,5. Então, essas diferenciações, essas motivações... Há outro ponto que foi considerado polêmico, Vamos lá. Está dando uma possibilidade de um dia de falta. Ainda teve a coragem de escrever falta. Um dia de falta no dia do aniversário. Isso não é falta, isso é incentivo. A população sabe muito bem que nós, servidores públicos, estou falando eu, vereador, não. Estou falando eu, professor lá na escola, eu, professor no estado. Nós, servidores públicos, não temos fundo de garantia. Se eu resolver largar a escola amanhã, dia 9, eu recebo os 8 dias trabalhados. Não tem fundo de garantia, não tem nenhum tipo... Não existe essa ideia de que o serviço público, quem faz a máquina pública andar, é contrária à população. E eu vou fazer questão de postar esse meu posicionamento aqui no meu Instagram e ainda era a oportunidade da gente trazer para essa casa, depois dessa aprovação, a oportunidade de trazer a discussão do piso salarial, da educação, que os professores de 2009 a 2016 teve 300% de aumento e agora em 7 anos teve 47,5%. Nós estamos muito longe do piso da educação, muito longe.
A Câmara Municipal tem hoje 50 colaboradores. Eu queria ver ter coragem de vetar um projeto desse se fosse do município, se fosse do Poder Executivo, se fosse mais de 2.000 colaboradores. O vilão do serviço público não é o servidor público, porque se realmente existisse essa moralidade, não tinha colônia de casas de secretários mirabolantes de milhões e milhões por aí, que todo mundo fala que tem vila. Eu não sei, é o que o povo fala nos lugares que a gente vai, né? Então eu acho que vários questionamentos, quando trata o conceito de moralidade, e aí fala também da paridade. O que é a paridade? Direitos iguais. A paridade era, sabe, para fazer o quê? Utilizar esse como exemplo e o prefeito fazer o mesmo para os servidores do município, que é possível. Quem entrou no Tribunal de Contas do Estado percebeu que nós estamos muito longe da lei de responsabilidade fiscal com a folha de pagamento. Ela pode chegar até 60%, nós ficamos em 39,9%, saiu até uma matéria aí esses dias falando sobre isso, eu acho que todo mundo leu, no jornal de grande circulação da cidade. Então era uma forma de pressionar, mas sabe o que houve? E aí eu vou falar de forma pessoal ao presidente da Câmara, com todo o respeito, houve dor de cotovelo, porque em 7 anos não fez nada para as carreiras dos servidores da educação. Tem outros servidores aí, outros servidores efetivos. Levantem e me falem qual tipo de melhoria que teve no plano de carreira de qualquer cargo do município nesses 7 anos. Desafio vocês, qualquer um dos outros 3 servidores efetivos que tem nessa casa, se quiser levantar agora, quiser uma parte falar qual a melhoria, pode falar. Uniforme não é melhoria, né? Pode falar. Então, o que a gente pretende, beleza, eu já percebi pelo desenrolar da semana que vai ser vetado. Tranquilo. Eu sou contrário ao veto, e aí eu desafio a mesa diretora. Então, mesa diretora, retira teletrabalho, retira o dia do aniversário, retira tudo que estão chamando de imprudente e traz na próxima semana a valorização do servidor. Retira o que eles estão... importante, esqueci um detalhe importantíssimo. Retira o que eles estão chamando de verba de gabinete. Ué, está acontecendo alguma coisa de errado? Alguém de vocês tem verba de gabinete? Porque se vocês têm, eu não tenho, nunca vi. Porque se aumenta R$ 1.800 lá, era oportunidade de ter 15 novas pessoas trabalhando dentro desse espaço. Cada um de nós poderia contratar mais um assessor. Mas aí, se eu for entrar nessa discussão aqui, vai entrar em outras coisas, né? Porque tem pessoas que acham que existe verba de gabinete. A verba que existe, ela cai direto para o contratado, o seu contratado. Todo mundo sabe que é assim, né? Então, o que eu acho que a gente precisa fazer, criou-se uma indisposição muito grande, quando chega alguém para a gente e fala assim, mas vai ter 5, 4 servidores que vai receber mais do que o vereador. Você já veio ver o trabalho desse servidor e perguntou para ele assim, há quantos anos você está aqui? O que você sabe fazer aqui? Qual que é a necessidade sua nesse espaço? Porque quem dedica uma vida de 30 anos, de 25 anos, era a mesma coisa que eu estivesse aqui criticando a minha professora que aposentou com 5, 6, quase 10, se ela tivesse 2 cargos, e eu ganhando 2 e pouco. É falta de consciência de classe demais, gente. Mas o salário da população média é de 1,5 salário na nossa cidade. O salário médio da nossa população é de 1,5 salário. Sim, todos que têm ensino médio podem concorrer a um cargo. O serviço público, gente, embora muitos nós queiram, né? A porta é aberta para todo mundo. Eu lembro, lá em 2017, numa discussão que eu tive, eu vou até citar os nomes aqui, que a doutora Neuza, com a Marcelene, uma discussão super saudável, que eu falei para elas assim, o concurso público abre as portas para todos e todas. Mas veio gente de fora e tomou posse aqui. O concurso público utiliza-se da isonomia. Qualquer brasileiro pode vir e concorrer.
Então, o que a gente precisa nesse momento é compreender, né? Compreender as diferenciações. Serviço público tem um monte de benefícios. Eu faço parte de 2 esferas públicas diferentes, do Estado e do município, e não vejo esse monte de benefício, não. Então, o que a gente precisa, né, essas observações são justamente para que nós possamos ter a tranquilidade. Voto cada um tem o seu, posicionamento cada um tem o seu. Eu não tenho aqui desejo de convencer nenhum de vocês, não. Só que para mim é muito claro que o serviço público não é, nem nunca vai ser o vilão, né? Como é que a gente não faz um movimento, então, contrário a isso? Um movimento de levantar a bandeira, de descobrir realmente o que aconteceu no período da pandemia com a merenda escolar do município. Por que a gente não faz outro tipo de movimento coletivo? Qualquer movimento coletivo que vocês quiserem fazer, eu sou companheiro, com a maior tranquilidade. Mas como? É porque às vezes é um ditado bem linguagem coloquial, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco. Nós tínhamos a oportunidade de utilizar disso, ia dar um burburinho bacana, né? Ia dar um burburinho bacana, porque os servidores do município ia vir atrás de todos nós com tudo, e nós íamos ter a oportunidade de realmente sentir a Câmara toda pressionada para cobrar do Executivo melhorias no plano de carreira dos servidores do município. E aí cobrar a discussão do piso salarial da educação, o piso salarial da enfermagem, que o município está fingindo de morto, já tem 22 municípios de Minas pagando, o nosso município ainda nada. Tem muitas discussões interessantes para a gente fazer, certo? Então essa é a minha discussão, não vou bater boca com ninguém, essa é a minha apresentação, esse é o meu posicionamento, e vou votar contrário a esse veto, como votei todos até hoje com a maior tranquilidade. Muito obrigado.